situações desafiadoras. Olha, eu acho assim, vamos lá. O que acontece? Quando você é um estagiário, você está começando a sua carreira e você não tem muita experiência, tanto na parte técnica quanto nessa parte de inteligência emocional. Mas uma coisa que eu acho que a gente sempre tem em mente, e era o que eu fazia nos meus tempos de estagiária há muito tempo atrás, é que o estagiário é a pessoa que está lá para aprender com todos os outros da empresa. Então, em linhas gerais, a gente tem que seguir a ordem das pessoas, respeitar as pessoas, mesmo em situações que a gente não concorda, mesmo em situações que a gente julgue que não é a gente, que na nossa vida pessoal a gente não lidaria daquela forma. Então, para a gente poder aprender, crescer na carreira, a gente tem sempre que entender que a gente está lá para absorver as coisas de todo mundo e tem que se manter nessa posição. Por exemplo, quando eu era estagiária, no meu primeiro estágio, no meu primeiro dia, chegou uma pessoa que trabalhava na empresa e me deu um monte de envelope e um monte de cartinhas para eu dobrar e pôr no envelope. Aí, quando terminou, eu chamei a pessoa e eu falei, terminaram as cartas. Aí ele falou assim, faltou envelope? Não, sobrou carta. Tipo, não queria fazer mais. Gente, como que eu falo uma coisa dessa? Sabe? Olha um erro grande que eu cometi. Então, é uma falta de inteligência emocional. Tipo, eu não quero dobrar carta. Gente, mas faz parte do trabalho. Temos que saber lidar com as pessoas, lidar com quem está em cima da gente e ser resiliente e ter paciência. Então, passei por essas situações, né? A gente passa até hoje, a gente só vai aprendendo a digerir melhor. Mas a gente tem sempre que ter em mente que a gente está lá para absorver e para mostrar o nosso melhor. Eu falo que o estágio ele é uma escola para a gente entrar no mercado de trabalho. A gente aprende tudo ali dentro, né? O nosso primeiro cenário, os primeiros desafios, a gente não sabe o que vai encontrar. A gente escuta muito das outras pessoas falar, mas a prática muitas vezes é diferente da teoria. Então, eu mesmo cheguei com medo, não sabia falar não, que é outra coisa que a gente precisa aprender no momento certo a falar não. Lidei com situações que eu não esperava, a gente precisa entender que a gente está lá para aprender como estagiário, então a gente vai errar, sim. Então, tirar aquela autocobrança, porque também vem uma pressão externa de que sempre o estagiário é o culpado das coisas, mas você tem que começar a lidar com a situação no quesito de que eu estou aprendendo, eu vou errar sim, e eu também preciso perguntar para não errar. E nas diversas situações, observar como que tal pessoa se porta. E aí você também vai adquirindo conhecimento. Então, nesse tipo de situação, o ideal é eu agir dessa forma. Então, a gente vai aprendendo muito no estágio. Eu aprendi muita coisa, não só parte técnica, mas também de relacionamento com os colaboradores, com o cliente, com o nível hierárquico maior do que o meu. Então, eu acho que o estágio ele é um grande aprendizado e a gente precisa absorver o máximo que a gente puder durante esse tempo. Perfeito, Luane, Carol, realmente, né? O estágio nos abre portas, né? Onde a gente vai realmente ser o mundo, né, do secretariado, e é nesse momento que a gente começa, né, a ter a teoria ali, a professora falava de controle, equilíbrio emocional, não sei o quê. Eu ainda não consegui colocar em prática na questão pessoal, mas na profissional eu preciso ter, né? Porque é imprescindível ter o equilíbrio emocional nas empresas. É o que mais importa, é o que mais importa. Que vai importar. Então, eu preciso, né? Então, eu preciso lembrar lá das teorias, ver de que forma, né? Vocês já foram aí, né? Já acredito que a maioria que está aqui, eu estou vendo vários nomezinhos que eu sei que são de ex-alunos meus, que estão no 4º, 5º, 6º, já estão aí no trabalho. Bom ter vocês aqui, e eu sei que eu já falei bastante sobre isso, né? Então, é quando a gente pensa lá na teoria e vê a prática, né? Quando a gente toma uma bronca do, né, anterior, e aí de que forma que a gente lida com essa bronca, né? De pensar que é uma questão de aprendizado, não é de sair correndo, chorando, mas que a gente precisa aprender. Se precisar chorar, a gente chora, só não chora ali na frente dele para não mostrar tanta fragilidade, né? Mas
é a ponte de entrada ali, né? Porque a gente vai sofrer bastante. Eu falo sofrer, mas não é sofrer, tá, gente? Não é pelo lado ruim do sofrimento, é o lado de sofrer para o crescimento, né? Para o desenvolvimento. E aí, continuando, continuar aqui as questões conflituosas. Então, como devemos agir em situações conflituosas envolvendo pessoas de nível hierárquico maior que o nosso? Né? Falei da bronca, olha só, já dei um spoiler. Então, vamos lá. Subordinado acima de nós, ou subordinado, perdão. Posição hierárquica acima de nós e nós temos aí uma situação conflituosa. Como agir? Travou aqui para mim, só. Acho que a Paula travou. Pronto, voltou. Professora, a gente não conseguiu terminar de ouvir a questão porque travou o seu vídeo. Tá, eu travou e ficou travado até agora, acredita? Mas vamos Obrigada. Vamos lá. Imagina, ó, como devemos agir em situações conflituosas envolvendo pessoas de nível hierárquico maior que o nosso. Ao meu ver, o primeiro é não rebater, não discutir, absorver, analisar os pontos, analisar o cenário, a situação, e no momento mais propício que o seu gestor, ou que for, né, o seu diretor, tiver mais calmo, reservadamente você chega e conversa, aponta, pede feedback referente a isso, porque também, às vezes, você está olhando só o lado do outro e muitas vezes você também foi errado em alguma coisa que você fez. A gente não é o dono da verdade. Então, primeiro, creio que seja não debater, porque discutir não vai levar a lugar nenhum, você vai se desgastar, vai ficar um clima muito chato, assim, no ambiente de trabalho, e até com o seu gestor vai ficar muito desconfortável, e no momento certo, chega, conversa, aponta, tenta entender o porquê que ele está levantando aquele assunto. E se você constatar realmente de que aquela situação foi uma situação equivocada, aí você apresenta os seus pontos de vista, e se você tiver prova, apresenta as provas, mas sempre na maneira de falar. Acho que a melhor forma de lidar com qualquer situação de conflito é não discutir e saber como falar, e no momento certo. Bom, a Luana foi perfeita na colocação dela. E assim, se for o seu chefe, jamais discutir. Primeiro, com o primeiro ponto, até porque você vai correr o risco de perder o seu emprego. Eu acho que a gente tende a ser muito reativo, né? A gente ouve algo que a gente não gosta, que a gente não concorda. A gente tende, às vezes, por exemplo, já tive situações em que tinha um chefe falando alguma coisa que eu não gostava, e eu, por mais que eu estivesse quieta, na minha cabeça eu estava assim, ai, nada a ver, que ridículo, ai, lá, nada a ver. Não. A gente tende a ser reativo. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente se abrir e ouvir o que a pessoa está falando, entender o ponto de vista dela, entender o porquê que a gente está falando. Porque pode ser que a gente está errado e a gente não perceba, entendeu? Então, como a Luana falou, primeiro ouvir, quieto, refletir, e depois conversar. Se você achar que é uma situação injusta, sei lá, alguma questão que você teve com um colega, algum trabalho, depois chega, conversa de cabeça fria. Se foi uma situação em que realmente você percebeu que você estava errado, reajustar seu comportamento a partir daí é a melhor coisa que você faz. Agora, caso seja uma pessoa que não é o seu superior, a minha sugestão é sempre levar para o seu superior na empresa, para que não haja esse tipo de conflitos e a parte mais fraca da corda arrebente, digamos assim, né? Então, de repente, uma pessoa está pedindo alguma coisa que não é seu trabalho, sei lá, não te tratou bem, algum conflito quer que você faça uma coisa que você não pode fazer porque é errada, sempre levar isso para o seu superior e deixar que eles se entendam. Exatamente. Outro ponto é evitar fofocas paralelas, né? Com certeza. E aí faz aquela cara e fala assim, claro, eu vou checar com o meu gerente, pode deixar, claro. Sempre se fazer de besta. Funciona muito bem em inúmeras situações. Exatamente. Perfeito, meninas. Continuando, existe alguma situação muito difícil que você já passou como profissional? E com a sua
experiência atual, o que você teria feito de diferente? Então, se vocês passaram aí por uma situação muito difícil, que naquele momento foi difícil, mas hoje, com toda a experiência, vocês fariam diferente. Carol? Posso começar? Bom, gente, eu vou contar bem rapidinho aqui uma situação que eu vivi, que eu penso que foi uma das coisas, assim, que por ter sido uma das situações mais difíceis que eu vivi, foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque eu cresci muito como profissional. Resumidamente, eu tive uma chefe na empresa que eu estou hoje, por uns 4, 5 anos, mais ou menos, e ela era uma pessoa muito difícil. Vocês não têm essa referência, provavelmente, porque vocês são jovens, mas o apelido dela era Carminha. Então, embora ela fosse uma pessoa incrivelmente boa profissionalmente, tecnicamente, ela não sabia lidar com pessoas, ela discutia por assuntos que não tinham nada a ver, ela trancava a porta da sala dela e se alguém batia, ela falava, não, vou abrir, estou ocupada. E ela era diretora financeira, então, assim, ela não tinha estrutura emocional para nada. Ela era uma pessoa muito difícil, eu sofria muito na mão dela, muito, muito, mas tive muita resiliência e, assim, hoje eu percebo o quanto eu aprendi com isso. Depois de uns 2 anos na empresa, ela se mudou para Londres, começou a trabalhar de lá, mas ainda fazendo o mesmo trabalho. E sempre tinha essas dificuldades de conversar com as pessoas, de lidar. Ela não sabia lidar com as pessoas, era uma pessoa muito difícil. Então, os líderes da minha empresa no Brasil começaram a fazer um dossiê para mandar ela embora. Então, todos os gerentes, inclusive eu, gerente de RH, a gente se reuniu para juntar provas para conseguir demiti-la. Empresa americana, lá é mais difícil, tem que justificar qualquer demissão, enfim. E a gente começou a fazer isso, tinha muitas coisas do tipo, ela passava o dia em Londres com o computador dela trabalhando e o outro vendo as câmeras do escritório. E aí ela ficava assim, Carol, a luz ficou acesa, amanhã você tem que apagar se você for a última a sair. Ou então, gente, quem é essa pessoa que está aí pintando a parede, sabe? Então, isso já é uma coisa proibida por lei. Mas, enfim, a gente começou a juntar provas. E aí, no meio desse percurso, que levou alguns meses, um dos gerentes que estava fazendo com a gente esse dossiê, ele foi demitido. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ligou para ela e contou que a gente estava fazendo esse dossiê. Foi a chave para ela fazer da minha vida um inferno, porque eu era funcionária dela e eu estava envolvida com isso. Então, eu me lembro que ele foi demitido, ela me ligou, não, e aí, como foi e tal? E aí depois ela falou, ai, Carol, o fulano quer falar comigo, que estranho, o que será? Eu já sabia que era isso. Eu já sabia que era isso. E aí eu lembro nesse dia, era de manhã ainda, e eu falei, eu vou me preparar, porque eu vou cair, mas eu vou cair lutando, né? Porque ela vai vir pesado em cima de mim, mas eu não vou arregar. E aí eu peguei, respirei fundo, aí ele conversou com ela, eu não conversei com ela, não fiquei sabendo o que aconteceu, enfim. E aí ela me mandou, a primeira coisa que ela fez foi me mandar uma lista enorme, falando assim, Carol, quero saber qual é o status de todas essas coisas, aqueles trabalhos impossíveis, que a gente leva meses para acabar, aquele negócio que fica pendente. E eu pensei, nesse dia, eu nunca esqueço, eu me fechei numa sala, e eu pensei assim, eu não vou ceder, eu não vou chorar, eu não vou ficar triste, eu vou ficar aqui e eu só vou sair dessa empresa hoje quando eu tiver acabado toda essa lista. E eu não vou dar um motivo para ela pegar no meu pé. Por mais que seja uma besteira, eu não vou dar um motivo. Eu lembro ainda que meu marido estava viajando, eu liguei para ele, e eu falei isso para ele, eu achei que ele ia falar, ai, tadinha, Carol. Ele falou assim, tô muito orgulhoso de você, faz isso mesmo, se precisar vir à noite aí. Isso foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, sabe? Que mudou muito a minha forma de ver as coisas, de não me vitimizar. E aí eu lembro que teve um trabalho que às vezes eu levo o dia todo para fazer, que eu comecei às 2 da manhã. E eu fiquei até 4h30, eu matei toda aquela lista de tendências. E eu respondi para ela 4h30 da manhã, tipo, isso está feito, isso está aqui, isso está aqui. Ela deve ter pensado, o que aconteceu? Ela sabia, ela não sabia, enfim. Mas aí até a demissão dela foram mais alguns meses. E nesse tempo, eu me mantive firme, eu não cedi, eu não amoleci, e eu fiz de tudo para não dar nenhum motivo para ela pegar no meu pé. Nenhum, nenhum, nenhum. Aí um dia,
e se ele perdia alguma coisa, aí ele falava que me entregou e não me entregava. Ou já teve situação também de estar na frente de cliente e ele me expor. Teve uma vez até que eu estava na recepção, recepcionando o cliente, e aí o cliente ia almoçar com ele e ele ia deixar a pasta, né, com a documentação dele e tudo lá. E o cliente entregou para mim e ele veio fazer uma piada assim, super sem graça, falando, perguntando se o cara tinha deixado $1 dentro da bolsa. Dando a entender que eu poderia roubar. E N outras situações, de estar em reunião com a alta diretoria e ter alguma coisa errada na apresentação e ele colocar a culpa em mim. Então, não discuti, não briguei, eu falei, vou começar a ter provas referente ao meu trabalho. E aí eu começando a montar, não, você não me mandou, tem isso aqui, tem prova disso. Formalizava tudo. E automaticamente foi virando uma bola de neve em cima dele, porque as outras pessoas, outros funcionários, começaram a fazer queixas dele também. Até que chegou um ponto de que algumas pessoas pediram demissão, e aí a presidência começou a falar: opa, então é verdade o que os funcionários estão dizendo, porque chegou até eles, primeiramente, o fato, mas eles acharam que era só alguém reclamando, não era algo relacionado à personalidade dele e ao jeito dele lidar com a equipe dele. Até que as provas foram vindo e aí ele foi mandado embora depois de um tempo. Mas é difícil de imediato você ser acusado de algo, ou ser coagido em alguma situação, ou ser exposto em alguma situação, e não fazer nada, porque ele é seu superior. E aí você fica naquele jogo sem saber. Eu falo, mas esse ele me mandar embora, tenha provas. Meu jeito de lidar com essa situação foi começar a ter provas para comprovar que era mentira o que ele estava falando. Mas é complicado quando se é com a liderança, e aí você tem que ficar atento, observar bastante, saber o momento certo de tomar alguma atitude e assertiva, que pode comprometer o seu trabalho e a situação se virar contra você. Perfeito. Luana e Carol deram excelentes exemplos aí, né? Queria só fazer um comentário, né, que a Carol falou sobre o esposo dela, que deu toda essa força, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente precisa de alicerce. No geral, esse alicerce está na nossa família, né? Ou numa pessoa próxima, no melhor amigo. A gente precisa desses alicerces para a gente poder realmente ter um equilíbrio emocional, né? Então, a gente precisa achar quem são esses alicerces, porque é neles que a gente vai se agarrar nesses momentos difíceis, né? Porque eu tenho um exemplo que, na verdade, não é nem com a liderança, mas se tornou um problema com a liderança porque eu não soube, naquele momento, né, jovenzinha que eu era, fui conversar com uma amiga de trabalho. Eu falo amiga porque ela era minha amiga, só que ela estava passando por um momento difícil, e ela estava muito estressada e estava descontando isso, tanto nos colegas de trabalho quanto nas pessoas que a gente atendia, né? E fui conversar, chamei no canto, assim, só eu e ela, num lugar, tal. Ela estava tão estressada e tão nervosa que ela distorceu tudo que eu falei, foi falar para a liderança dela, que falou para a minha liderança, e aí eu não sabia o que fazer. E aí, nesse momento que a gente sabe, né, quando a gente faz sempre um bom trabalho, a nossa liderança nos acolhe, né? Mudando aí para o outro lado, né, da liderança que acolhe e da liderança que quer ali te ferrar, né, que quer ter conflito contigo. Mas tem a liderança que acolhe também, a liderança me acolheu e falou: não, impossível isso está acontecendo, vamos conversar todo mundo. E aí foi conversar, aí ela realmente expôs todos os problemas que ela estava passando, porque ela não queria se demonstrar frágil naquele momento, só que ela precisava se demonstrar frágil porque ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela, né? E isso estava refletindo na atuação profissional, né? Mas tem uns alicerces, viu, gente? Alicerce, assim, para a gente pôr em prática inteligência emocional no trabalho, quando aquele dia difícil, às vezes aquela mensagem que a gente recebe, né, da família, de um amigo, é o gás que a gente tem para o dia seguinte continuar, né? Paula, sabe que você falou essa questão dos alicerces, né?
né? Na época que eu tinha essa chefe, eu sempre chegava em casa e contava o que tinha acontecido, falava as coisas para o meu marido, naquela sofrência, né? E ele geralmente não falava nada, ou falava muito pouco. Ah, entendi, entendo. Até que um dia eu cheguei para ele e falei, Emerson, isso me faz tanto mal, por que você não conversa, não fala as coisas, não me apoia? Ele falou, Carol, posso ser sincera, eu já passei por coisa tão pior na minha vida que eu acho que isso é até pequeno. E isso muda a nossa dimensão um pouco, né? Meu marido fez carreira numa empresa de auditoria, chegou à sociedade, assim, e contava milhares de situações piores do que essa que eu falei, né? E aí a gente também tomar esse tipo de porrada, a gente vê que a gente não é o centro do universo, não somos os únicos que sofremos, não somos os únicos que passamos por isso. E só para aproveitar, deixa, gente, se vocês tiverem um dia um chefe difícil, trabalhar com um colega difícil, tenham paciência, porque eu digo, isso ensina mais que um chefe bom, tá? Isso ensina muito pra gente. Eu tive essa chefe por sei lá, acho que 4 anos, como eu falei, eu nunca aprendi tanto profissionalmente como nesse período que eu trabalhei com ela. Eu me tornei quem eu sou hoje pelo que eu passei com ela. Então, assim, sei que é muito difícil, mas tenham isso em mente nos momentos difíceis. Eles ensinam pra gente muito. E ter empatia. Acho que é o outro ponto, né? Além de conhecer as nossas emoções e ter controle sobre elas, é ter empatia, porque o outro também está aprendendo a ser inteligente emocionalmente. E um gestor, ele pode estar sendo cobrado e ele só está depositando em você toda a frustração ou a cobrança que ele está recebendo. Que a gente sempre, as nossas emoções, elas ficam acumuladas e uma hora a gente tem que deixar elas saírem. Só que aí que entra a inteligência emocional para você saber usar ela ao seu favor e não contra você. Mas às vezes a pessoa não está num dia bom também. E aí a gente tem que ter empatia e falar, não, quando for um momento mais que ela estiver mais calma, eu vou lá e converso e vou tentar entender o que aconteceu. Ela está agindo dessa forma. Às vezes a gente também não está num dia bom, né? A gente precisa entender que nós somos todos seres humanos, todos nós somos seres humanos, né? Às vezes tem o chefe lá que a gente fala assim, poxa, esse chefe realmente está querendo que eu seja mandado embora, etc. Mas a gente está lidando com pessoas, né? A gente não pode entrar na vibe do outro, né? Porque se o outro está ali para te perseguir, não entra na vibe de perseguir, né? Faz como a Luana comentou aí, né? Começa a colocar no papel tudo para ele não... envolve argumentos para que ele não fale que ele passou e não passou, né? Então a gente vai criando... Atitudes falam muito mais do que palavras, né? Exato, né? Então, assim, não é porque ele chegou gritando que eu vou gritar também, né? Independente do nível hierárquico, porque é claro, né? Quando é o superior, você não vai gritar. E se for alguém do mesmo nível, você vai sair gritando porque o outro está gritando? Não, né? Então, assim, a inteligência emocional parte daí, né? Eu só posso fazer só um parênteses, Paula? Claro. Uma coisa que eu sempre fiz, eu trabalhei numa empresa antes, que as pessoas tinham muito hábito de gritar, infelizmente, tinha pessoas muito mais velhas. E eu desenvolvi uma técnica para lidar com pessoas que gritam comigo. Eu respondo assim, desculpa, não ouvi, não entendi, você pode repetir para mim? Aí a pessoa repete. Aí a pessoa vai começar a ficar com vergonha dela mesma, porque ela está vendo que ela está gritando. Então, assim, de você falar, desculpa, eu não ouvi mesmo, você pode repetir? E a pessoa vai repetindo. Hoje em dia, como eu já tenho um cargo mais alto, eu não faço mais isso, eu só falo, olha, eu sinto muito, eu não vou conversar com você nesse estado, né? Mas quando a gente não pode simplesmente cortar a pessoa, essa técnica do desculpa, eu não entendi, faz a pessoa dar uma respirada e cair em si. Então, é uma técnica que funcionava. Ou ouvir em silêncio, que a pessoa vai ver que você não vai discutir com ela e ela vai ficar falando sozinha, e aí ela vai começar a acalmar, que é a técnica que eu uso, eu fico em silêncio. Luana é mais boazinha que eu, mais boazinha que eu. A gente vai aprendendo, não é assim não, ficar me remoendo por dentro. Hoje eu já fico, tá bom, no momento certo eu vou lá e converso. Hoje eu atendo os alunos, né? Então, como diretora acadêmica, às vezes o aluno chega ali indignado com alguma coisa, gritando. E aí eu só falo, eu não vou conversar com você dessa forma. Quando você estiver mais calmo, você volta, a gente conversa e a gente vê uma solução. Né? Aí ele fica mais bravo ainda, porque eu não quero conversar, mas eu falo, não vou conversar com você nesse estado, volta depois. Então, eu falo, mas porque são alunos, né? Querendo ou não, eles estão meio subordinados, né? No nível hierárquico superior é mais difícil, né? E aí, aproveitando
os níveis hierárquicos, no secretariado, como lidar com cobranças de funções que não fazem parte do seu cargo? Essa é ótima. Diálogo. Eu já absorvi muitas tarefas por não saber também dizer não, mas também ter o jeito certo de falar não para não ser aquela pessoa que não faz nada, não aceita nada. É só aquilo e pronto, ela não está aberta a outras oportunidades. Então, primeiro, conversar. Existe muita diferença entre acúmulo de função e fazer aquilo que não está de acordo com a sua função. Então, primeiro, se vier do seu líder, chegar e conversar qual é a necessidade, se aquilo é compatível ou não com a sua área de atuação, e se aquilo vai te agregar de alguma forma, porque às vezes, por um lado positivo, é uma forma de você agregar conhecimento para você e experiência. Mas também ficar absorvendo demais tarefas que não condizem e que só vai te fazer ter mais responsabilidades, além do que você já tem, não é legal. Então, olha, não estou me sentindo confortável, já tenho outras demandas para fazer, talvez isso vai comprometer a qualidade do trabalho que eu já venho entregando, tem alguma outra pessoa para fazer essa atividade, se não é o seu líder, ou o seu gestor, ou o seu diretor que está pedindo, reportar a sua liderança, que tem alguém te pedindo alguma tarefa e que não condiz com o seu cronograma de trabalho, com a sua rotina de trabalho e nem com a sua área de atuação. Ou se tiver, perguntar se sim, para você fazer e sempre tentar entrar em um acordo. Acho que também dizer não para tudo não é legal e também dizer sim também não é legal. O equilíbrio é fundamental. Bom, eu acho que existe uma linha muito tênue em falar não para algo que a gente acha que não é nosso trabalho e a gente ser o famoso braço curto, né? Então, existem vários cenários. Você precisa analisar o seu volume de trabalho, se o que está sendo pedido faz algum sentido para o seu cargo, ou então se o que está sendo pedido, mesmo você não tendo tempo e não fazendo sentido para o seu cargo, é de algum cargo que um dia você almeja ter, né? Quando a gente busca um crescimento profissional dentro de onde a gente trabalha, seja de uma vaga do profissional de secretariado para uma outra área, ou para uma secretária de um nível mais alto, ou para uma área diferente, a gente nunca vai bater alguém nas nossas costas e falar, você não quer trabalhar lá com o CEO? A gente sempre vai começar a absorver tarefas, mostrar que a gente é competente, mostrar que a gente sabe fazer, que a gente dá conta de um volume de trabalho grande. E eu vejo muita gente que a empresa pede para fazer outras coisas, a pessoa se recusa, diz que isso não é parte da minha função, e depois reclama que não tem oportunidade de crescimento profissional. Então, eu acho que essa é uma linha muito tênue, é uma coisa para se tomar muito cuidado, mesmo. E, na dúvida, sempre chegar para o seu chefe, seja ele que pediu ou não, e falar assim, olha, eu tenho 10 tarefas, hoje eu consigo executar 5, qual eu priorizo? Então, na dúvida, converse dessa forma com o seu chefe, porque você vai tirar o peso de você, do final do dia, falar, eu não consegui fazer. Mas fiquem sempre atentos nessa reflexão de ser um profissional que está aberto a absorver outras tarefas, e não ser aquela pessoa que fica só fechado na casinha e fica sempre no mesmo lugar. Exatamente, é analisar a situação, né? Que aquilo vai agregar para mim, para minha carreira. Eu mesmo hoje, por ter conhecimento em várias áreas, se deve a eu ter me aberto a fazer outras atividades. Mas também quando eu vi que aquilo já estava se tornando ruim para mim, para as minhas atividades, para minhas obrigações e para o caminho que eu queria seguir profissionalmente, aí eu comecei a conversar, olha, não vai dar, é tudo conversar. É isso, gente. Parceria com a liderança, né? Eu acho que vem daí. O líder, quando ele passa, né? Assim, quando a gente recebe outras funções de outras pessoas, talvez, né? Será que precisa? Será que realmente? Mas quando vem da liderança, ele não está te pedindo, te fazendo essa solicitação à toa, né? Ele tem ali, ele sabe que você vai conseguir desenvolver. Se você está sobrecarregado, dizer, olha, eu tenho isso, exatamente como a Carol falou. A Carol foi muito assertiva no que ela disse, né? A Luana também, né? De se ter ali uma lista, de repassar, olha, eu estou fazendo isso. Porque às vezes
a liderança ela acaba ficando meio perdida, porque ela passa e sabe o que você vai fazer, mas ela esquece que ela tem aquilo para entregar. Porque ela confia, né? Somos profissionais de secretariado, é assim. Passou, esqueceu. O que eu sei que vai fazer, vai me entregar. Né? Mas em algum momento, se realmente estiver sobrecarregado, precisa pontuar, olha, eu tenho isso, 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 qual é a prioridade? Vou fazendo isso, vou fazendo aquilo, ó, isso aqui pode esperar, né? É toda aquela, os procedimentos, né, que a gente tem ali, o checklist que a gente tem no dia a dia, né? E com controle emocional é muito melhor, né? Porque a gente consegue conversar, a gente consegue ter uma comunicação assertiva, né? A Luana falou, né? Falar não é só falar não, né? Não é não, né? Olha, eu não consigo neste momento porque eu estou com essa atividade, né? Mas eu consigo aqui encaixar e entregar para quando você precisa, enfim, né? O quanto essa atividade, isso vem muito para a gente também, o quanto aquela atividade vai influenciar em tomada de decisões da empresa, né? A gente precisa pensar sobre isso também. Essa visão do todo, né? Eu reclamo muito hoje que, infelizmente, os subordinados eles só estão ali focados no deles ali, sabe? Assim, não querem ver o quanto aquele trabalho deles está impactando no todo. Né? Infelizmente, está muito difícil você treinar pessoas com esse carinho no pensar, sabe? Vamos pensar, poxa, o quanto que eu estou, enquanto eu estou enrolando para fazer determinada atividade, está impactando no todo da empresa, né? Bom, tenho mais algumas perguntas, vamos ver aí, então, temos tempo. De que forma a sua experiência profissional te auxilia a lidar com situações que te exigem maior controle emocional? Aí falando da experiência profissional mesmo de vocês. É minha vez? Então tá bom. Gente, é o que eu falei, essas coisas a gente vai aprendendo conforme a gente vai passando por elas, né? A gente vai ficando mais casca grossa, mas num primeiro momento, nos primeiros anos de estágio, nos primeiros anos de emprego, a gente tem sempre que ter em mente que a gente tem que abaixar a cabeça, ouvir, ser resiliente, não tomar nenhum tipo de decisão ou atitude de cabeça quente, até porque a gente pode ser prejudicado por conta disso, né? Outro dia até li uma piadinha da moça que toda reunião ia com uma calculadora e ficava mexendo, e falaram, por que? Ela falou, eu fico fazendo conta de quanto eu devo para suportar isso aqui que eu estou passando, né? Porque é mais ou menos isso, gente. Então, assim, sempre resiliência, independente do nível do cargo, com o tempo vai ficando mais fácil. Eu cheguei até a fazer um curso que chama Lidando com Conversas Difíceis, né, formas de conduzir conversas difíceis, é um curso daquela Harvard, aqueles cursos curtinhos que tem online, é bem interessante. Mas é isso, gente, a experiência ensina, mas em linhas gerais é resiliência, paciência e abaixar a cabeça sim, porque faz parte, a gente não está na nossa casa, a gente não está no nosso círculo de amigos, a gente tem que ser educado, tem que ser político, e é isso aí. Entender que a gente não nasce sabendo lidar com o outro, nem com as emoções do outro. Cada pessoa tem aí as emoções que ela sabe lidar melhor e aquelas que ela ainda não tem muito controle sobre. Então, se conhecer, ter paciência com o próximo, ter empatia com o próximo e observar. Eu acho que é a melhor forma principalmente o estágio, é observar as situações que existe, porque problemas dentro do ambiente de trabalho sempre vão existir, inimagináveis, por mais que você tente evitá-los, um ou outro vai aparecer. Claro que existem formas e ferramentas para que você minimize os problemas e que esses conflitos surjam, né? Tanto que um dos conselhos aí que os especialistas falam para as empresas capacitar os profissionais. A gente entrado no assunto que hoje em dia as empresas têm preferido contratar pessoas que têm mais gerenciamento emocional do que por competência, e tem uma frase que fala exatamente isso, que às vezes as pessoas, há muito tempo atrás, né, eram contratadas pela técnica, mas era demitida por conta do comportamento. Então, hoje as empresas têm feito o caminho inverso, têm buscado mais pessoas que saibam lidar com os outros melhor e feito com que a prática seja ensinada dentro do ambiente de trabalho, porque é mais fácil de moldar, né, a técnica do que o comportamento, porque cada pessoa age de uma forma diferente, reage de uma forma diferente.
Então, observe o que as outras pessoas fazem, observe o que elas fazem de errado, o que você não deve fazer também. Então, o estágio é um ótimo lugar para se aprender de N maneiras, como se comportar, o que fazer, o que não fazer. Então, é isso. E paciência, gente, paciência é primordial. Maravilha. Eu vou fazer uma última pergunta e aí eu vou abrir para o pessoal que está aqui, né? Porque tem bastante gente, talvez o pessoal queira perguntar. Atualmente, que mercado de trabalho os recém-formados em secretariado irão encontrar? Então, o que tem aí, o que está acontecendo aí no mercado de trabalho para receber esses futuros profissionais de secretariado aqui, meninas? Um mercado de trabalho muito exigente, que muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido, e com vários perfis de empresas, né, a gente tem hoje, e que algumas coisas já não são mais opcional, diferencial, mas obrigatório, né? Um dos exemplos é o soft skills, que dentro dele está a inteligência emocional. Hoje se vocês entrarem no LinkedIn, olharem as vagas, os perfis que as empresas estão exigindo, elas colocam lá relacionamento interpessoal, empatia, controle, né? Inteligência emocional. Muitos outros que estão mais focados ao seu pessoal do que a sua técnica e sua habilidade em si. E o profissional de secretariado não é diferente, até porque a gente lida com muitas coisas ao mesmo tempo, muitas tarefas, e também com muitas informações importantes e situações adversas que acontecem. Então, principalmente um gestor, um diretor, ele vai procurar como seu braço direito alguém que vai saber lidar muito bem enquanto ele não estiver. Porque o perfil do profissional de secretariado é aquele que vai cuidar daquilo que o chefe não quer fazer. E aí ele vai procurar esse tipo de perfil. E principalmente aí, voltando para a técnica, gente, idioma é primordial, ele já não é mais diferencial, ele é obrigatório. E também buscar outros tipos de conhecimento, não parem de estudar, que é uma das coisas que eu tenho notado. As pessoas que têm que se destacado principalmente pelo comportamento e lógica que automaticamente o conhecimento vem junto, aquela pessoa que não tem parado de se aperfeiçoar, de fazer algum outro curso, um outro tipo de formação, mas principalmente busque referente à inteligência emocional, a estudar sobre e a também fazer uma autoanálise sobre você, conhecer quais as suas dificuldades, qual é as situações que te dá gatilhos para ter uma reação negativa e aprender com outros profissionais. Mas hoje o mercado de trabalho ele tem sido exigente nesse quesito, pessoas que sejam flexíveis e moldáveis. Bom, hoje em dia, a gente sabe que nos últimos anos, muitas empresas mudaram muito, passaram a ser mais flexíveis, seja quanto ao ambiente de trabalho, seja quanto ao dress code. Então, hoje o mercado ele tem vagas em empresas de perfis muito variados e muito extremos. Então, desde um banco a uma empresa de tecnologia, são coisas muito diferentes. Mas uma coisa que eu garanto para vocês é que para qualquer profissional de secretariado é importantíssimo ter um profissional que tenha organização, que tenha bom relacionamento interpessoal, mas isso é uma coisa que tem que treinar, né? Quem nunca trabalhou, nunca teve um estágio, não vai falar, eu tenho. Você só vai saber quando você estiver vivendo. Bons conhecimentos de um idioma, principalmente o inglês, e num segundo momento um espanhol. Eu digo para vocês, como quem faz recrutamento, que o inglês é um diferencial, tá? Claro, tem empresas que buscam espanhol, empresas que buscam alemão, empresas que buscam francês, mas pensando numa gama maior de empresas, a gente fala do inglês. E um Excel bom, gente, um Excel bom é fundamental, é muito importante, tá? Então, independente do perfil que você tenha, de que tipo de empresa que você se enquadra, se é uma empresa mais flexível, uma empresa mais moderna, né? Eu sei que a gente não pode escolher, na grande parte das vezes, né? Você começa a trabalhar, você vai pegar o estágio que aparecer, não importa se você gosta de usar uma roupa descolada, mas é num banco, você vai, porque o banco paga bem, então você vai onde chamarem e tudo é válido para a experiência.
Mas essas competências eu garanto para vocês que vocês se dedicando a isso vai fazer diferença no currículo de vocês, que é o inglês, o Excel e serem pessoas organizadas e com boa comunicação. A organização é a chave, de verdade. Principalmente no mundo atual, que as coisas mudam muito rápido. E a gente faz muitas tarefas de várias áreas e é a ponte para muitos outros setores. Então, a organização é a chave, gente. E tem muitas Gente, ferramentas hoje em dia detalhistas que também, ajudam. gente. Desculpa, Lu. Ser pessoas detalhistas, eu acho que também faz muita diferença nessa profissão de secretariado. Perfeito, Luana, Carol, agradeço muito aí por todas essas, espero ter contribuído aí para o pessoal que está ingressando no mercado de trabalho. Agora eu vou abrir para vocês. Se vocês quiserem abrir câmera, microfone para fazer pergunta, por favor, participem. A gente tem aí 13 minutinhos, então dá para responder umas 2, 3 perguntas ainda. Vamos lá. Oi, Paula. Oi, Maria do Carmo. Aqui de novo. Oi, professora. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Luana? Tudo. Só abrir, já que você deu a oportunidade para agradecer. Agradecer a Carol, agradecer a Luana, você, né, por estar novamente no evento, trazendo sempre muitas contribuições, todas vocês. Carol já tem uma carteirinha de sócia com a gente. A Luana está quase recebendo, Luana, ó, 3 encontros recebe a carteirinha de sócia. A Paula então já tem tá que ir na para lista professora. É de música no Fantástico, pé de Já música. tá na lista já. É isso, gente. Obrigada por compartilhar, e isso é super importante para os alunos, né? Às vezes a gente fala em sala de aula, não faz eco, né? A Paula sabe disso. Mas ouvindo de alguém que está no mercado atuante, faz toda a diferença. Então, muito obrigada. Professora, a senhora está muito repórter do SPTV com essas plantinhas aí nesse cenário. Esse cenário aqui, ó, Tá muito olha chique. a realidade do híbrido. Eu aluguei a casa da minha sobrinha. Mentira, eu tô aqui na casa da minha sobrinha porque não tem bicho, né? Quem tem bicho aqui sabe quão difícil é. Eu tenho 4 gatos, 3 cachorros, e aí eu improvisei aqui. Mas é a minha pegada, né? Quem me conhece sabe, adoro planta. Então, estou amando aqui esse Professora, mas cenário. as pessoas sabem, todo mundo tem bicho. Eu, às vezes, os meus cachorros, que eu tenho 3, tá um caos. E aí eu tenho uma reunião importante, eu já largo assim, gente, se eu parar, é meu cachorro. Gente, se tiver barulho, é o cachorro. Faz parte, gente. Todo mundo aprendeu isso Mas como com eu a moro pandemia. em casa, não é apartamento, Carol, é um pouquinho pior, porque tudo quanto é coisa que passa na rua, eles querem conversar. Vão correr, não querem contar. E é o exercício da inteligência emocional, né? Aí eu exercitei hoje conseguindo um espaço diferente. Deu certo, graças a Deus. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, gente. Tudo maravilhoso, professora. Como sempre, é uma honra. É uma honra mesmo. Pessoal, ninguém vai fazer pergunta, não? Se vocês não fizerem pergunta, eu vou cantar aqui por 10 minutos. Eu canto mal. Olha que eles vão querer te ver cantar, hein, Carol? Nem brinca. Ó, peraí que acho que no chat tem uma pergunta. Essa conversa foi muito importante para mim. Acabei de começar um estágio e já me delegaram para tarefas de outra área, e não gostei disso. Porém, o que vocês disseram me ajudou a refletir e vou encarar essa mudança como uma oportunidade de crescimento. Olha só o que vocês estão fazendo. Excelente. Entenda Isso que... muda o caminho de um profissional, entre ser alguém que busca o desenvolvimento e alguém que fica estagnado. E entender que Lorena, você vai obrigada ficar pelo naquela depoimento. empresa sempre. Você vai em outras experiências e as outras experiências vão te exigir outros desafios. Talvez você se abrindo para conhecer outras tarefas, outras atividades, te ajude nesse novo desafio. Foi o meu caso. Perfeito. No chat tem muito arrasou, bom dia. Estão adorando a palestra, obrigada, adorei ouvir as experiências das convidadas, mas quero pergunta, gente, pergunta, senão eu vou começar aqui a eleger alguém aqui e falar, vai, faz uma pergunta, olha lá, a professora voltou, hein? Não estou mediando mais. Ninguém quer fazer pergunta, gente? Não é possível que não ficou uma duvidinha assim, algo que vocês queriam saber? Aproveitar para contar uma coisa, então? Conta. Essa história que eu contei dessa minha chefe, super difícil, né? Vocês sabem quem teve que mandar ela embora? Eu.
Tá Que desafio. brincando, Carol. Não, porque o que acontece, onde eu trabalho, é sempre o gerente de RH que manda as pessoas embora, no caso eu, né? E aí teve uma época que teve um corte na empresa, e a pessoa dos Estados Unidos me ligou e falou o seguinte, Carol, a gente vai ter 4 pessoas que você precisa demitir amanhã, ninguém pode saber, nem os superiores dessas pessoas, que é por conta do corte global, lá. Então, você de manhã vai chamar fulano, ciclano, beltrano, vai mandar embora. Quando você acabar, você me liga e eu vou falar quem é a 4ª pessoa. Eu falei, sou eu. Vão mandar embora, certeza que sou eu, e querem ainda que eu faça essa missão suja. E aí, quando terminou, eu liguei para essa pessoa e ela falou, ó, quem você vai mandar embora é a fulana, sua chefe. Ela não ficava no Brasil, ela ficava em Londres. E aí eu liguei para ela, eu falei, eu preciso conversar com você. Ela já foi super reativa, ela falou, eu já sei, eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu já sei o que é, eu já imaginava, enfim, eu nem falei nada. E foi assim. Então, as coisas viram muitas vezes, né? Então, a gente passa por situações que a gente nem imagina. Esse tipo de situação também pede muito preparo psicológico. Nossa, Carol, que experiência. Que experiência. Pois é. Que experiência. A Deise perguntou se pode falar por áudio. Claro que pode. Abre o microfone, pode falar. Bom dia, meninas. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Primeiro, parabéns aí. Muito bom. Tô aprendendo muito com vocês. A Lu é minha amiga, queria dar parabéns para ela. Tô muito orgulhosa dela. Tô aqui no serviço, mas tô acompanhando aqui vocês e tá sendo muito bom. E a minha dúvida é, né? Como eu havia falado aqui nos comentários, eu sou estagiária de recursos humanos. E eu fico aqui à frente, né, dessa área, não tenho, digamos assim, alguém acima de mim, eu sou a única estagiária de recursos humanos. E a minha pergunta é essa questão de ser conveniente, né, porque o RH ele observa muitas coisas. Então, até que ponto que eu posso falar e até que ponto que eu preciso guardar aquilo para mim? E ser sábia, digamos assim, chegar na minha gestora e falar, aconteceu isso, pontuar as coisas bem, porque a gente fica um pouco, às vezes, insegura, né? A gente quer dar melhorias, né, que a gente quer julgar as coisas, mas a gente quer que as coisas ocorram de um jeito bom, e às vezes gera essa insegurança do estagiário, né, tipo, até que ponto que eu posso ir, até que ponto eu posso falar, enfim, eu queria uma dica, assim, nesse sentido. Posso responder? Pode, você Pode. é profissional da área para falar disso. Então, vamos lá. Eu acho assim, né? O estagiário, todo mundo sabe que ele está lá para aprender e que ele está lá para fazer perguntas. E que isso é sempre válido, né? Quando você pensar se você deve perguntar uma coisa ou não, pense sempre para o lado da empresa, se isso que você vai falar é algo que vai agregar para a empresa, ou que a pessoa falar, o seu líder, a sua liderança, vai te direcionar para um trabalho melhor, ou agregar algo para você. Uma coisa que eu percebo muitas vezes em algumas pessoas é que, às vezes, um colega de trabalho faz algo que não gosta e a pessoa corre e fala para o chefe. Eu sempre brinquei que era assim, ô mãe, a fulana fez isso, sabe? Então, pensa só se não é algo que vai dar essa sensação. Mas se você acha que é algo que é uma dúvida que você vai tirar para melhorar o seu trabalho, é uma sugestão que você vai dar para a empresa, é algo que vai ajudar no seu crescimento, então fale porque o estagiário está lá para aprender e todo mundo na empresa tem consciência disso. Ou não Até só porque é um que feedback, né? Com isso não é uma certeza. situação que vai prejudicar a empresa, né? Tem que também analisar isso. É porque o RH sempre é o mais odiado, né, gente, da empresa. Não é nada disso, não, Deise. Não pensa assim, porque senão você vai internalizar que é o mais odiado e vai ficar sempre reagindo. Não fala Gente, assim, eu não sou odiada, não. Eu pago salário, eu sou a mais amada, eu pago não, é a mais salário. amada, RH, coração. Vai brincar que eu sou a mais odiada, eu não pago salário. Então, não internalize isso, não, Deise. Não, que a gente fala brincando, mas a gente ama o que a gente faz, né, gente? Mas você está jogando no universo. Eu sou muito espiritual nessas coisas. Toma cuidado com o que joga no universo. É verdade. Né? As palavras têm muito poder, né? As palavras têm muito poder. Exatamente. Então, fala que é o melhor lugar para se trabalhar é o RH. Né? Que você vai ver as pessoas chegando. Sou muito amada, sou muito querida, as pessoas gostam de mim, graças a Deus. Isso aí. É isso. Mais perguntas? Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Imagina. Mais uma perguntinha, pessoal.
Então, eu vou fazer, se ninguém vai perguntar, não. Então, vamos lá. Além de se despedir, claro, e agradecer, vou pedir para vocês deixarem uma mensagem aí para a turminha que está aqui presente. Quem quiser começar, quem quer? Eu começo. Gente, como eu falei para vocês, aproveitem muito esse tempo de FATEC. É uma faculdade incrível, que oferece oportunidades de aprendizado incríveis. As matérias que tem na FATEC são, assim, superiores a muitos cursos de administração, cursos de faculdades renomadas. Para mim, a FATEC é muito mais renomada, claro. E como eu falei nas outras partes da palestra, sempre foquem no desenvolvimento de vocês, estudem sempre, não terceirizem a responsabilidade de aprendizado. O professor não passou, o professor não ensinou. Nós somos responsáveis pelo nosso aprendizado. Estejam sempre dispostos a evoluir. Aperfeiçoem o inglês de vocês, Excel de vocês. Hoje em dia as coisas são muito fáceis, o acesso é muito fácil, existe curso de tudo no YouTube, tutorial, aplicativo. Façam sempre isso. E é isso, como eu mandei aqui no chat, meu Instagram é Carol Bidoia, podem me mandar mensagem se vocês precisarem de qualquer coisa, lembrarem de uma pergunta, tiverem alguma dúvida. E é isso, e mais uma vez, muito obrigada, Paula, sempre ilustre ter você aqui. Obrigada, Luana, pela companhia, admiro você muito como profissional. E obrigada, professora Maria do Carmo, pelo convite de sempre, pode me chamar sempre que eu venho. É isso. Desculpa se eu falo muito, obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eventos como esse contribuem muito para a nossa formação como profissionais de secretariado. Aproveitem o curso, que nem a Carol falou, ele é muito superior a muitas outras faculdades, não desmerecendo, mas a gente é comprovado de que a formação que a FATEC tem para os profissionais de secretariado é superior. Então, aproveitem, absorvam o máximo que possam, porque é uma faculdade pública, a gente não paga, mas não é por isso também que a gente vai fazer de qualquer jeito. Aproveitem, porque tem muitos professores que são profissionais excelentíssimos, com experiência excelente, assim, absurda, que dá para você adquirir muito conhecimento, e não parem de estudar também. Continuem aprimorando conhecimento, busque saber aí atrás de coisas que irão agregar aquilo que você tem como objetivo profissional, e aproveite, aprimore o inglês, como a Carol falou, o Excel, que são coisas primordiais. Façam networking, que é muito importante. Entrem lá no LinkedIn, façam contato com pessoas da área, busquem saber o que elas têm buscado aprender, o que o mercado tem exigido também, e se é uma empresa que você tem mais afinidade, busque saber o que ela tem procurado de perfil profissional, para que você possa estar preparado para o momento certo, a oportunidade chegar. Então, não deixe de aprimorar e aproveite, porque o curso da FATEC é muito completo e é reconhecido e faz diferencial no mercado de trabalho. Hoje mesmo eu estou numa área paralela do secretariado, mas eu fui contratada por conta do curso de secretariado da FATEC. Então, aproveitem, gente. Obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com a formação de vocês. Bom, É isso, gente. Muito obrigada. Desculpa por eu... Então, só vou agradecer de novo. Eu sei que eu já Ok. agradeci no início, agradecer a Carol, agradecer a Luana, né? Tantos ensinamentos, né? Agradecer mais uma vez, Vitória e equipe aí pelo convite para moderar aqui esse bate-papo. Foi muito, muito, muito bom, contribuiu muito, né? Para vocês e para mim sempre, né? Eu sempre falo que sempre todo evento contribui, todo evento tem informação, né? Que a gente vai levar para a vida. Então, participem, viu, gente? Por favor, né? Tem evento à noite, ainda tem um evento presencial na quinta-feira, então participem. E agradeço mais uma vez, professora Maria do Carmo, FATEC São Paulo, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Gente, gostaríamos de agradecer em nome da equipe Margarida, foi muito bom. Muito obrigada a todos pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, e esperamos nos reencontrar em breve. A gente que agradece. Obrigada por tudo, meninas. Obrigada. Obrigada a todos que assistiram também, gente.
Sim, muita gente. Agora já tem pouco, mas chegou a 45 pessoas aqui. Uau. É bastante gente vendo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Bom gente. dia Beijos, pra bom todos. dia. Tchau, Até tchau. mais. Bom Tchau, dia. tchau.